O coronel, que me torturava durante noites inteiras, foi derrotado pela sabedoria de uma avó. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, enquanto Dona Conceição, uma mulher de 77 anos, olhava pela janela de sua nova vida. Durante décadas, ela foi aprisionada no casulo de um casamento ruim, sufocada pelas garras do sogro, um coronel autoritário cuja voz ecoava como um trovão em seu coração. As noites eram um tormento, e os fantasmas das opressões a perseguiam mesmo nos sonhos. Mas tudo mudou quando a sorte sorriu para ela em forma de um bilhete de loteria. Ela não podia acreditar. Eram 5 milhões de reais. O grito de alegria escapou de seus lábios, e a coragem que um dia teve fraquejava na memória. Com o dinheiro, fugiu para uma chácara nas margens de um lago tranquilo. Um lugar onde o canto dos pássaros substituiu os gritos e os silêncios pesados. E ao seu lado estava Carlos, um homem gentil que enxergou não apenas uma avó em sofrimento. No primeiro mês na chácara, estranhos eventos começaram a acontecer. Sons inexplicáveis à noite, como sussurros que pareciam vir de trás das paredes, faziam seu estômago embrulhar. A luz da cozinha piscava quando ninguém estava perto do interruptor, e alguns objetos mudavam de lugar, como se uma presença invisível decidisse brincar com sua sanidade. Talvez seja apenas minha mente, pensava ela, mas as inquietações a seguiam como sombras teimosas, por onde quer que fosse. Era como se algo ou alguém estivesse tentando avisá-la sobre os segredos que o passado guardava. Foi em uma dessas noites perturbadoras que teve uma visão. Uma mulher a visitou em um sonho, a bisavó de quem ouvira histórias antigas, uma mulher que teve um destino trágico, marcada pela traição e pelo medo. A verdade não morre, Conceição, enfrente-a. Sussurros e ecos tornaram-se seu mantra. O rosto da bisavó era um mistério, mas seus olhos pareciam saber de todas as dores que ela carregava. Enquanto Dona C, juntas, criaram um espaço de acolhimento, onde risos e lágrimas se misturavam em igual medida. A sabedoria coletiva das avós se tornava uma fortaleza, mas a sombra do coronel ainda pairava sobre ela. Naquele instante, uma carta surpreendente chegou, selada e amarelada, trazendo à tona segredos há muito enterrados. As palavras dançavam entre os dedos de Dona Conceição, revelando verdades que poderiam desmoronar tudo o que ela havia construído. O coração pulsava forte. Seriam os ecos do passado finalmente sua ruína? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. O coração de Dona Conceição batia forte enquanto suas mãos tremiam ao abrir a carta amarelada. As palavras voavam do papel, insistindo para serem compreendidas. Corações batendo, um eco nos ouvidos, o passado rugindo de volta. Ela mal conseguia respirar. As revelações ali escritas pareciam uma tempestade, prestes a se abater sobre sua vida. As verdades que você teme estão mais perto do que imagina. As letras dançavam diante de seus olhos, e cada linha gesseava uma nova camada de dor. O coronel, seu sogro opressor, não era apenas um tirano em sua vida. Ele havia estado envolvido em algo muito mais sombrio. A carta falava de um escândalo que tinha raízes profundas na família, como se um veneno estivesse correndo em suas veias. Um assassinato, uma traição, tudo retratado ali, em um texto sem misericórdia. Dona Conceição sentiu um nó na garganta. Bisavó, onde você está quando mais preciso de você?
A visão da mulher de olhos conhecidos surgiu em sua mente, mas não forneceu conforto. A verdade estava sendo moldada na escuridão, e uma parte dela temia que o passado não a deixasse em paz. Enfrente-a, ecoava na sua cabeça. Mas como? Como encarar um passado tão insuportável? Carlos entrou na cozinha, preocupado. Ele a observava, mas não conseguia ver a batalha interna em seus olhos. Dona Conceição, está tudo bem? A voz dele era suave, a doçura que ela tanto precisava. Ela desejava poder simplesmente abrir o coração e se despir de todo aquele peso, mas as palavras pareciam irregulares, trancadas. Não estou bem, Carlos. Estou perdida. As lágrimas começaram a escorregar, quentes e pesadas. A vida que havia construído encolhia-se a cada segundo. Ele se aproximou. O que aconteceu? Você sabe que pode contar comigo. O toque de Carlos era um bálsamo, mas a sombra do coronel se erguia como um titã ao fundo, lembrando da dor que nunca havia desaparecido. Então, antes que ela pudesse responder, um barulho inesperado cortou o ar. Um estrondo do lado de fora. O vidro das janelas tremeu. E o coração de Dona Conceição disparou. Puxou Carlos pelo braço. Juntos eles correram até a porta. Quando abriram, foram recebidos por uma cena que pareciam ter saltado de um pesadelo. Um carro preto, imponente, estacionava na frente da chácara. É ele, pensou ela. A presença do passado que ela mais temia. Quem é? A pergunta escapuliu dos lábios de Carlos, mas Dona Conceição já sabia. O motorista saiu e, ao descer, uma figura conhecida fez seu coração cair no estômago. Era um velho familiar, mas com um ódio que iluminava o olhar. Conceição! Ele gritou, e o eco de sua voz parecia um trovão. O coronel, aquele que a torturava, não estava tão distante quanto pensava. Ele tinha uma conexão com o presente. O desejo de vingança encheu o ar. O que ele queria? Para que tinha voltado? O pavor engasgou a mulher. O passado que ela pensou ter deixado para trás estava ali, ameaçando desmoronar tudo. Dona Conceição sentia a força das memórias despedaçadas. O coronel estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo o que conhecia sobre sua vida. Talvez até mesmo sobre Carlos. Você não pode me fugir para sempre. As palavras cortaram o silêncio. O que ele sabia? A visão da bisavó atravessou sua mente novamente. O que você quer, coronel? A voz de Conceição estava tão firme quanto um raio de sol na tempestade, mas por dentro sua ansiedade a consumia. Carlos apertou sua mão, um aviso silencioso. Naquele momento, tudo parecia impossível. Mas uma coisa ficou clara. A verdade que temia estava voltando, e o que quer que saísse daquela confrontação poderia rasgar suas vidas para sempre. Aquilo era apenas o começo. O desfecho estava longe, e as sombras do passado não eram tão fáceis de se livrar. O coronel, grande e ameaçador, parecia ocupar todo o espaço na porta. A presença dele era um peso, uma sombra que crescia à medida que Dona Conceição se sentia mais paralisada. Conceição! O coronel gritou novamente, e seu tom fazia o coração dela acelerar de medo. Ela queria correr, mas suas pernas estavam afiadas, como se tivessem sido moldadas pelo mesmo terror que a atormentava por anos. Voltei para cobrar o que me deve. Carlos olhou para ela, confuso e alarmado. Vamos entrar. Precisamos falar sobre isso, ele sussurrou, tentando puxá-la para o lado. Mas o olhar de Dona Conceição estava perdido, fixo no coronel e nas memórias incrustadas naquela figura que um dia fora um tormento constante em sua vida. Você não pode mais fugir, Conceição, continuou o coronel, seus olhos sombrios varrendo a chácara como se buscassem algo. Você sabe da verdade. É hora de encarar, e eu estou aqui para ajudar, ou para terminar o que você começou. As palavras dele
Era um veneno. Um arrepio percorreu a espinha da mulher. O que ele queria dizer com isso? Não havia ajuda ali, apenas a ameaça de algo muito maior. Mas quando ela ia responder, uma explosão estremeceu a terra sob seus pés, como se o chão estivesse se abrindo. O barulho ecoou e todos se viraram para o som. O carro do coronel, enorme e negro, pegou fogo, chama subindo como um demônio enfurecido. "Saia daí!" gritou Carlos, enquanto a fumaça começou a se espalhar. A situação fugia ao controle. O coronel riu, mas era uma risada nervosa, quase histérica. "Ele sempre foi mais forte do que você, não é, Conceição?" Ele apontou para o fogo. "Esse fogo está queimando tudo o que você pensa que sabe, e você vai ver onde tudo isso leva." Dona Conceição sentiu o estômago revirar. O que ele queria dizer? O horrível som de sirene se aproximava, e ela sabia que a polícia chegaria em breve. Mas havia algo mais na expressão do coronel. Uma centelha maligna nos olhos dele, que fazia seu sangue ferver. Era como se naquele momento ele estivesse revelando um lado dela que ela nunca soube que existia. "Você não sabe de metade do que aconteceu." O coronel se virou, olhando diretamente para Carlos. "Você está com ela, não é? É ele quem você ama?" A pergunta reverberou como um golpe. "Chega!" Dona Conceição não sabia de onde vinha a força, mas uma chama interna despertou. "Você não pode me intimidar mais." E foi nesse momento, com as chamas crepitando, que uma voz conhecida ecoou atrás dela. "Conceição, não! Cuidado!" O grito era de sua amiga de infância, Marta, que apareceu correndo, pálida e desencorajada, mas com a firmeza de quem trazia uma verdade devastadora. "Você não sabe, Conceição. A verdade sobre o coronel e sobre você. Ele é seu pai." O mundo parou. Essas palavras cortaram o ar com a lâmina de um segredo que mudaria tudo. O passado havia retornado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O coronel, seu opressor, era mais que um sogro. Ele era o homem que a trouxera ao mundo. "O quê? Não!" O pânico e a confusão se misturaram dentro dela, como uma tempestade. O coronel sorriu, um sorriso que misturava vitória e ódio. "Eu sempre soube que esse dia chegaria, filha." Dona Conceição ficou paralisada. Tudo o que acreditava saber sobre sua vida se desfez em cada sombra daquela chácara, enquanto as chamas do carro se elevavam como uma dança infernal. Ela não sabia se deveria se afastar ou avançar. Carlos segurou sua mão, mas ela sentiu a distância entre eles aumentar a cada respiração. E assim, entre os gritos, a fumaça e a verdade, o destino dela se transformava em cinzas. A batalha contra o passado estava apenas começando. A pergunta na mente dela persistia. Quem era ela de verdade? O mundo parou. Dona Conceição lutava para assimilar a bomba que tinha acabado de estourar. "Ele é seu pai." A voz de Marta reverberava na sua mente, enquanto a fumaça do carro em chamas começava a tomar conta do ar. O coronel, outrora o homem que a torturava, agora revelava uma ligação que ela nunca poderia imaginar. O estômago dela revirou. Um nó se formou em sua garganta. "Não pode ser verdade", sussurrou quase sem som. "Você foi criada para me odiar, mas a verdade é que eu sou mais do que você imagina." O coronel disse, com um sorriso frio que fazia cócegas na pele dela. "Você precisava saber a verdade, e só eu posso te contar." As chamas dançavam, lançando sombras distorcidas em seus rostos. O calor intenso fazia a tensão aumentar, e a adrenalina pulsava como um tambor em sua cabeça. O carro pegando fogo parecia uma metáfora perfeita para a vida dela. Tudo em chamas, tudo queimando, levando embora o que ela pensou ser sua paz. "Isso não é verdade. Você só quer me manipular", respondeu Dona Conceição, sua voz tremendo, mas firmada pela raiva. Carlos segurou sua mão ainda mais apertado, os olhos preocupados olhando para ela. Ele não sabia o que pensar.
A expressão de espanto em seu rosto refletia a loucura da situação. Você realmente acha que poderia escapar de mim? Que poderia esconder seu passado? O coronel deu um passo à frente, e a determinação na sua voz fez o mundo ao redor deles girar. Eu sei de tudo o que aconteceu. Eu vi você crescer, mesmo de longe. Você sempre foi minha sombra, Conceição. E agora, como sua família, é meu dever cuidar de você. Cuidar? Ela riu, um riso nervoso. Você nunca cuidou de ninguém. Você destruiu tudo à sua volta. As sirenes se aproximavam, mas a tensão era palpável. O que mais ele tinha a dizer? Uma parte dela queria correr, mas estava presa ao chão, como se a verdade estivesse ancorando seu ser. Enquanto isso, Marta observava a cena, pálida e inquieta. Conceição, você precisa ouvir mais. O coronel não é o único com segredos. Sua mãe, a verdadeira razão pela qual ela se foi. Tudo isso espera por você. A revelação a atingiu em cheio como um soco. Minha mãe? O passado simplesmente não dava trégua. O que Marta estava insinuando? O coronel, seu pai e agora a mãe? Diga logo, implorou Dona Conceição, as palavras saindo com a urgência de uma pega de fogo. Marta hesitou, mas a pressão das chamas e o olhar intenso do coronel a empurraram para a frente. Ela não morreu como você pensa. Ela foi forçada a fugir para te proteger. Ele nunca deixou você saber. Ela estava com medo dele, Conceição. Medo do que ele era capaz. Aquilo foi como um golpe. Num instante, tudo o que ela acreditava sobre sua vida se desfez. O sonho de um novo começo na chácara com Carlos era agora só um reflexo distorcido. A imagem de sua mãe voltava a ela como um pedaço perdido de memória. Uma mulher que parecia um eco distante. Você está mentindo, gritou, mas a dúvida já havia cravado suas garras em seu coração. O coronel sorriu, um sorriso vicioso. A verdade é dura, minha filha, mas você precisa encarar. E se não fizer isso agora, será tarde demais. Um novo som de explosão fez o chão vibrar. O motorista do carro que havia pegado fogo se aproximou. Isso a fez olhar para a porta da chácara. Alguém mais estava chegando. Os gritos de Carlos ficaram ensurdecidos no ar, enquanto a sombra de uma nova figura se delineava. Era um homem, alto e imponente, conhecido dela, mas que ela não via há anos. Conceição! Ele gritou, causando mais agitação, e ao olhar para o coronel, a expressão dele era de pura fúria. Você nunca deveria ter voltado. Esse é seu irmão, Conceição. Cai entre gritos e clarões. O mundo sob seu corpo parecia desabar. Mais segredos, mais mentiras. Quem eram eles? Dona Conceição teve a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés. Seu passado, sua família, tudo o que pensava saber estava em um colapso completo. As chamas atrás dela, a confusão na sua mente, as verdades emergindo com força. Tudo estava prestes a explodir novamente. E no meio desse caos, uma pergunta ardia em sua mente. O que mais eu não sei sobre quem sou? O mundo parou. Dona Conceição lutava para assimilar a bomba que tinha acabado de estourar. Ele é seu pai. A voz de Marta reverberava na sua mente, enquanto a fumaça do carro em chamas começava a tomar conta do ar. O coronel, outrora o homem que a torturava, agora revelava uma ligação que ela nunca poderia imaginar. O estômago dela revirou. Um nó se formou em sua garganta. Não pode ser verdade. Sussurrou, quase sem som. Você foi criada para me odiar. Mas a verdade é que eu sou mais do que você imagina. O coronel disse, com um sorriso frio que fazia cócegas na pele dela. Você precisava saber a verdade, e só eu posso te contar. As chamas dançavam, lançando sombras distorcidas em seus rostos. O calor intenso fazia a tensão aumentar, e a adrenalina pulsava como um tambor em sua cabeça. O carro pegando fogo parecia uma metáfora perfeita para a vida dela. Tudo em chamas, tudo queimando, levando embora o que ela pensou ser sua paz. Isso não é verdade. Você só quer me manipular.
respondeu Dona Conceição, sua voz tremendo, mas firmada pela raiva. Carlos segurou sua mão ainda mais apertado, os olhos preocupados olhando para ela. Ele não sabia o que pensar. A expressão de espanto em seu rosto refletia a loucura da situação. Você realmente acha que poderia escapar de mim? Que poderia esconder seu passado? O coronel deu um passo à frente, e a determinação na sua voz fez o mundo ao redor deles girar. Eu sei de tudo o que aconteceu. Eu vi você crescer, mesmo de longe. Você sempre viu em minha sombra, Conceição. E agora, como sua família, é meu dever cuidar de você. Cuidar? Ela riu, um riso nervoso. Você nunca cuidou de ninguém. Você destruiu tudo à sua volta. As sirenes se aproximavam, mas a tensão era palpável. O que mais ele tinha a dizer? Uma parte dela queria correr, mas estava presa ao chão, como se a verdade estivesse encorando seu ser. Enquanto isso, Marta observava a cena, pálida e inquieta. Conceição, você precisa ouvir mais. O coronel não é o único com segredos. Sua mãe, a verdadeira razão pela qual ela se foi. Tudo isso espera por você. A revelação a atingiu em cheio como um soco. Minha mãe? O passado simplesmente não dava trégua. O que Marta estava insinuando? O coronel? Seu pai? E agora a mãe? Você está mentindo! Gritou, mas a dúvida já havia cravado suas garras em seu coração. O coronel sorriu, um sorriso vicioso. A verdade é dura, minha filha, mas você precisa encarar. E se não fizer isso agora, será tarde demais. Um novo som de explosão fez o chão vibrar. O motorista do carro que havia pegado fogo se aproximou. Isso a fez olhar para a porta da chácara. Alguém mais estava chegando. Os gritos de Carlos ficaram ensurdecidos no ar, enquanto a sombra de uma nova figura se delineava. Era um homem, alto e imponente, conhecido dela, mas que ela não via há anos. Conceição! Ele gritou, causando mais agitação, e ao olhar para o coronel, a expressão dele era de pura fúria. Você nunca deveria ter voltado. Esse é seu irmão, Conceição. A confusão entre gritos e clarões. O mundo sobre seu corpo parecia desabar. Mais segredos, mais mentiras. Você não pode acreditar nisso. Ela mal conseguiu processar as palavras, enquanto olhava para o homem que agora estava diante dela. O coronel sorriu. Sim, seu irmão, que você nunca soube que existia, e agora ele também sabe da verdade. A ironia na voz dele cortava como uma faca. O homem se aproximou, sua presença fria e sombria. Conceição, você tem que entender, você tem um destino maior. Seu pai e eu temos razões que transcendem tudo isso. As palavras dele varreram a sala. Cada frase era um tiro. O coração de Dona Conceição disparou. Por favor, não me digam que isso é verdade. Eu estava começando a encontrar a paz. As sirenes se tornaram mais altas. O caos se aproximava, e a verdade não parava de crescer como um monstro em seu peito. O calor das chamas não era nada comparado ao choque que sua vida se tornara. Qual é o meu destino? Sussurrou, a voz quase inaudível. Você descobrirá, disse o coronel. E talvez isso tudo tenha sido apenas o começo. E nesse momento, entre chamas e segredos, Dona Conceição percebeu que tudo o que conhecia poderia desmoronar novamente. Ela olhou para Carlos, seu apoio, e o peso do desconhecido a cercava. O que mais estava escondido nas sombras? O que suas palavras provocariam nas chamas de seu passado? Desespero brotava enquanto a verdade batia à porta e uma nova reviravolta começava a se formar. O mundo parou. Dona Conceição lutava para assimilar a bomba que tinha acabado de estourar. Ele é seu pai. A voz de Marta reverberava na sua mente, enquanto a fumaça do carro em chamas começava a tomar conta do ar.
O coronel, outrora o homem que a torturava, agora revelava uma ligação que ela nunca poderia imaginar. O estômago dela revirou, um nó se formou em sua garganta. Não pode ser verdade, sussurrou, quase sem som. Você foi criada para me odiar, mas a verdade é que eu sou mais do que você imagina, o coronel disse, com um sorriso frio que fazia cócegas na pele dela. Você precisava saber a verdade, e só eu posso te contar. As chamas dançavam, lançando sombras distorcidas em seus rostos. O calor intenso fazia a tensão aumentar, e a adrenalina pulsava como um tambor em sua cabeça. O carro pegando fogo parecia uma metáfora perfeita para a vida dela. Tudo em chamas, tudo queimando, levando embora o que ela pensou ser sua paz. Isso não é verdade, você só quer me manipular, respondeu Dona Conceição, sua voz tremendo, mas firmada pela raiva. Carlos segurou sua mão ainda mais apertado, os olhos preocupados olhando para ela. Ele não sabia o que pensar. A expressão de espanto em seu rosto refletia a loucura da situação. Você realmente acha que poderia escapar de mim? Que poderia esconder seu passado? O coronel deu um passo à frente, e a determinação na sua voz fez o mundo ao redor deles girar. Eu sei de tudo o que aconteceu. Eu vi você crescer, mesmo de longe. Você sempre foi minha sombra, Conceição. E agora, como sua família, é meu dever cuidar de você. Cuidar? Ela riu, um riso nervoso. Você nunca cuidou de ninguém. Você destruiu tudo à sua volta. As sirenes se aproximavam, mas a tensão era palpável. O que mais ele tinha a dizer? Uma parte dela queria correr, mas estava presa ao chão, como se a verdade estivesse ancorando seu ser. Enquanto isso, Marta observava a cena, pálida e inquieta. Conceição, você precisa ouvir mais. O coronel não é o único com segredos. Sua mãe, a verdadeira razão pela qual ela se foi, tudo isso espera por você. A revelação a atingiu em cheio como um soco. Minha mãe, o passado simplesmente não dava trégua. O que Marta estava insinuando? O coronel, seu pai, e agora a mãe? Você está mentindo, gritou. Mas a dúvida já havia cravado suas garras em seu coração. O coronel sorriu, um sorriso vicioso. A verdade é dura, minha filha, mas você precisa encarar. E se não fizer isso agora, será tarde demais. Um novo som de explosão fez o chão vibrar. O motorista do carro que havia pegado fogo se aproximou. Era um homem alto, com uma presença que parecia absorver a luz. O que está acontecendo aqui? Sua voz era potente, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Ele não era um estranho. Era alguém que Dona Conceição conhecia, mas não via há anos. Conceição! Ele gritou novamente, e algo em sua voz trazia um peso que a fez hesitar. O coronel não é o único que tem segredos. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Dona Conceição olhou para o irmão, tentando processar a enxurrada de informações enquanto o calor das chamas se intensificava. Como você sabe disso? Quem é você para me dizer isso? O pânico tomava conta dela. O que mais ela não sabia? Eu sou seu irmão, Conceição. Ele parecia furioso, mas não com ela. Nos separaram por muito tempo. E agora, ele voltou para completar o que começou. O coronel bufou, desdenhando. Labirintos de mentiras. Sua voz era um rosnado. Você realmente acredita que ela ama você? A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. O carro queimava mais intensamente, como se estivesse alimentando as fixações fúnebres ali presentes. Enquanto ele falava, Dona Conceição percebeu uma nova camada à dor que sentia. Não era apenas a dor da traição, mas o peso do que não conhecia. Você está errado, disse Dona Conceição, sua voz tremendo. Eu não sei de nada. O que você quer de mim? O que mais está escondido? Ela olhou entre os dois homens, tentando encontrar alguma pista, algo que fizesse o quebra-cabeça se unir. E nesse momento, uma ideia aterrorizante surgiu.
Uma pergunta tão grande que fez seu coração disparar. Você era o motivo de tudo isso? Eu sou só um peão nesse jogo de vocês? A sensação de traição da família era mais profunda. Marta, que observava em silêncio, finalmente saiu de trás de um canto. Não, Conceição. A verdade é que ele não é seu pai. A revelação cravou na mente dela, desafiando cada certeza que tinha. O coronel não é seu pai biológico, e a sua verdadeira mãe está viva. Ela disse com um olhar determinado. O mundo em sua volta desmoronou mais uma vez. Conceição se sentiu atordoada. A fumaça tomava conta, o calor se intensificando. Isso não é possível. O riso do coronel a interrompeu. Ela te abandonou. Você não sabe onde está. Vai sempre ser uma sombra. O carro explodiu, e as chamas despontaram, iluminando a escuridão. O barulho estrondoso fez os três se afastarem instintivamente, e por um segundo, a verdade ficou ofuscada pela fumaça. Você nunca vai escapar da família, Conceição. O coronel gritou enquanto os estilhaços voavam. Dona Conceição se virou para Carlos. Seu apoio havia vacilado. O que significa tudo isso? Quem sou eu realmente? E antes que pudesse responder, um novo estrondo ecoou, e o chão tremeu sob seus pés. O cenário se transformava rapidamente em um pesadelo. E nenhuma das certezas que ela tinha permanecia. As sombras se tornavam cada vez mais densas. Ela mal conseguia respirar. Dona Conceição, precisamos sair daqui. Carlos gritou, puxando-a. Mas enquanto os dois se afastavam, o olhar dela se fixou no coronel e em seu irmão, que continuavam em pé, disputando entre si as verdades que poderiam mudar tudo. As chamas iluminavam a cena, mas nenhuma luz era suficientemente potente para dissipar as dúvidas e os segredos que agora definhavam tudo à sua volta. O que viria depois, com tudo isso? No meio do caos, ela apenas conseguiu pensar. Quem é a mulher que se esconde nessa história? E quem mais estava envolvido nesse emaranhado de mentiras que poderia acabar com tudo? Enquanto o carro ardia e as sirenes se aproximavam, Dona Conceição estava ilhada em um mar de revelações. A fumaça sendo expelida como um símbolo de tudo que estava começando a desmoronar. O que mais eu não sei, pensava. Seus lábios secos, a sensação de revelações pesadas batendo à sua porta. O calor do incêndio fazia o ar à sua volta parecer em ebulição. Conceição, não perca o foco. A voz de Carlos a trouxe de volta à realidade. Ele a puxou para longe, mas os olhos dela estavam fixos no coronel e no homem que se apresentou como seu irmão. O homem parecia uma ruína viva, mas foi a resposta dele que a abalou ainda mais. Um dia, você vai saber tudo, e quando souber, seu mundo perfeito quebrará. Chega, ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. O que mais vocês estão escondendo? A adrenalina tornava cada palavra um grito de desespero. O irmão virou-se, seus olhos intensos. Você pode ser a chave para tudo isso, para os segredos da nossa família. A tensão era palpável, como uma corda prestes a estourar. O coronel riu de forma maníaca, a risada ecoando nas paredes da chácara. Ele olhou para a fumaça, então, com um gesto amplo, apontou para o fogo. Esse é só o começo, Conceição. Tudo isso estava destinado a acontecer. O passado nunca morre, e seu futuro depende de como você lidará com isso. Um estalo cortou o ar, um avanço na direção dela. Antes que conseguisse entender, o céu acima delas iluminou-se com um clarão ofuscante, causando uma onda de calor intenso. O carro, que parecia estar em um ciclo de destruição controlada, explodiu em uma bola de chamas, o barulho ensurdecedor fazendo todos se encolherem. Escombros voaram como moedas em um vendaval. Dona Conceição se abaixou, mas não antes de ouvir um grito estridente e familiar entre o caos. Conceição! A voz de Marta,
Seu coração acelerando fez com que ela olhasse rapidamente. A amiga estava isolada, a poucos metros, batendo em algo ou alguém que se escondia atrás de um arbusto. "Vem pra cá!" gritou Marta, visivelmente assustada, mas segurando algo em suas mãos. A confusão tomou conta da cena enquanto elementos se fundiam como em um pesadelo. A fumaça, os gritos, os ecos da explosão. O mundo estava a se desintegrar ao redor de Dona Conceição, a garota sonhadora que havia se libertado de um passado opressor. Tentou correr até Marta, mas as chamas a separavam deles, como barreiras invisíveis. "Acabou, Conceição!" O coronel rugiu, os olhos ardendo com uma mistura de loucura e triunfalismo. Mas seu foco estava em Marta, agora empunhando algo que brilhava. "Vocês não sabem o que eu realmente sou", gritou ela, a luta passando por seu tom de voz. Dona Conceição congelou. O que Marta estava segurando? Algo prateado brilhava nas chamas dançantes. A distância entre elas parecia enorme, mas o sentimento de urgência a movia, como se uma onda invisível a arrastasse. E de repente, o estalo das chamas e a gritaria se fundiram em um súbito silêncio, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Com um movimento rápido, Marta ergueu o objeto em direção ao coronel e gritou: "Ele é um assassino!" Dona Conceição sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um grito, uma negação, uma verdade mutilada. O que isso significava? Afinal, quem era realmente o coronel? O golpe na revelação a atingiu como um furacão. Ela olhou para Carlos em busca de uma resposta e viu seu rosto no mesmo estado de choque. A expressão de Marta era de determinação, mas a dúvida cercava Dona Conceição. Abria as portas para uma nova realidade. Mais uma vez, a história não era o que parecia ser. O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto a conflagração à sua volta se intensificava, fazendo com que todos sentissem a pressão imensa, um eco de lembranças passadas fludou a mente de Dona Conceição. Memórias de fragilidade e dor, mas agora embebidas na luz de uma nova verdade. Uma que podia destruir ou salvar. E ali, entre as chamas e revelações, se ergueu uma única pergunta em sua mente: quem sou eu realmente, quando tudo que pensei que sabia se despedaça em cinzas? Dona Conceição sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O coronel não é seu pai biológico, e a sua verdadeira mãe está viva. As palavras de Marta ecoavam em sua mente como um trovão. Seu coração disparava, a adrenalina pulsava. O que mais estava escondido? Como poderia algo assim ser verdade? As chamas crepitavam, e a fumaça enchia o ar. Ela olhou para Carlos, seus olhos refletindo a mesma confusão. "O que você sabe disso?" questionou, sua voz trêmula. Carlos balançou a cabeça, sem saber responder. "Conceição, precisamos sair agora!" gritou, puxando-a para longe do fogo. Mas o olhar dela ainda estava fixo na cena que se desenrolava diante deles. E Coronel, com o rosto contorcido em uma expressão de raiva e desprezo, virou-se para Marta. "Você não devia ter dito isso." Ele deu um passo em direção a ela, e toda a tensão no ar aumentou. Era como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. E justamente quando Dona Conceição pensava que nada poderia ser mais intenso, um novo barulho cortou o ar, um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu novamente, e ela olhou para o lado, vendo que o carro em chamas ainda estava emitindo fumaça. Mas, de repente, a porta do veículo se abriu. Um homem saiu de dentro, coberto de sujeira e ferimentos, mas a expressão era de pura adrenalina. "Rafael!" O nome escapuliu dos lábios de Marta como uma súplica. O olhar dela se iluminou na mesma hora, como se todas as suas esperanças tivessem retornado. O que estava acontecendo? Quem era Rafael? Ele não fazia parte da conversa. "Você precisa me ouvir", ele gritou, os olhos saltando da frustração. A verdade sobre a mãe de Conceição: ela nunca saiu da cidade.
Ela, ela tá aqui. Uma onda de choque percorreu a multidão. Os rostos de todos se viraram, agora cheios de expectativa e dúvida. Dona Conceição não acreditava no que estava ouvindo. O que você quer dizer com isso? Como é possível? A voz dela estava entrecortada. O passado não apenas estava voltando. Parecia que estava se formando à sua frente, tecendo uma teia cada vez mais complicada. Ela foi forçada a se esconder, Conceição. O coronel fez isso com ela. As palavras de Rafael estavam carregadas de urgência. Ela é uma sobrevivente. E não é só isso. Ela está em perigo. O calor da cena parecia preencher o espaço de uma maneira palpável, enquanto os olhares de todos pesavam sobre o coronel, que parecia mais uma besta ferida. Cale-se! O coronel rugiu, seus olhos vermelhos de fúria. Mas o que mais poderia fazer? Agora havia um novo foco. Você não pode simplesmente vir aqui e estragar tudo, Rafael. E antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão sacudiu o ar. O carro queimar simplesmente não era suficiente. Uma sequência de fogos de artifício de destruição jorrou na direção deles. Dona Conceição se abaixou, mas o caos a cercava. Para onde você está levando isso? Gritou. Seu coração estava aos pulos. Rafael se aproximou, a respiração ofegante. A mãe de Conceição, ela tem algo que o coronel quer, algo que mudará tudo. O mundo dela parecia girar, enquanto perguntas fervilhavam em sua mente. O que poderia ser? Você está me dizendo que eu tenho uma chance de encontrar minha mãe? Antes que pudesse obter uma resposta, o coronel avançou, pegar o braço de Rafael. O impacto foi tão violento que chamou a atenção de todos. A luta entre os dois criava uma nuvem de tensão que parecia ameaçar explodir a qualquer momento. Mas no instante em que Rafael caiu no chão, algo caiu do seu bolso. Uma pequena caixa prateada. Era tão brilhante, tão especial, que todos pararam para olhar. Não, não a toque! Marta gritou, mas era tarde demais. O coronel pegou a caixa e a abriu. Um brilho intenso ofuscou os olhos de todos, e Dona Conceição percebeu um peso no ar, como se toda a verdade finalmente estivesse prestes a ser revelada. Tudo muda agora! O coronel gritou, e as chamas à sua volta pareciam dançar em resposta. Todos estavam congelados, o peso do momento pairava. O que haveria ali que poderia mudar tudo? E o que mais estava por vir, quando a verdade finalmente fosse desenterrada diante de todos? O tempo parecia parar, mas as chamas ardiam, e as verdades estavam prestes a emergir como bolhas de ar, prestes a estourar. Quem sou eu realmente? Dona Conceição sussurrou, a resposta estando diante dela, mas ainda envolta em mistério. O tempo parecia parar. O coronel abriu a caixa, revelando um objeto prateado que brilhava intensamente. Era uma corrente, com um pendente em forma de chave, e todos os olhos estavam fixos nela. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. O que é isso? Dona Conceição perguntou, sua voz fraca, entrelaçada com medo. O que aquele objeto significava para ela? Para sua história? O que você fez, coronel? Foi Rafael quem vociferou, seu olhar cheio de desdém. Você nunca contou a verdade. Essa chave pode dar acesso a tudo. As palavras ecoavam como trovões, criando uma pressão palpável no ambiente. A sombra do coronel se estendia diante de todos, como um predador que se preparava para atacar. Cale-se! O coronel rugiu, mas a fúria em sua voz soava vazia. Aquela caixa, aquele objeto, tudo parecia desmoronar ao redor dele, e Dona Conceição notou um tremor em suas mãos. Uma fraqueza era palpável. O medo que ele infligiu por anos estava se transformando em uma onda de coragem dentro dela. As chamas ao fundo dançavam freneticamente,
iluminando suas faces. Entre os gritos e a fumaça, o calor da revelação parecia sufocante. Marta, antes em silêncio, encontrou coragem. Conceição, isso é o que sua mãe estava escondendo, a verdade dela. O que significava isso? A cabeça dela girava. Ela precisava saber. O que você está dizendo, Marta? Marta fez uma pausa, tomando fôlego. Essa chave não é apenas uma trapaça. É a chave para o passado, para a casa onde sua mãe se escondeu. Uma onda de choque a atingiu, como se tivesse levado um soco no estômago. Imagens de sua mãe foram se aglomerando em sua mente. A mulher que ela apenas conhecia de fotos, que era apenas uma ideia distante de segurança. Por que ela não voltou? A pergunta escapuliu de seus lábios. Porque o coronel a estava vigiando. Ele a tinha como prisioneira também. O olhar de Marta estava carregado de preocupação, como se tivera medo de que a verdade causasse uma erupção. O coronel irrompeu em uma risada maníaca, mas quando olhou para a chave em sua mão, o riso se transformou em um semblante de desespero. Você não pode. E a frase ficou suspensa no ar, como se o peso das suas palavras pudesse romper a barreira do choque. E antes que Dona Conceição pudesse processar tudo, um estrondo mais alto do que qualquer um poderia imaginar rolou pelo céu. A terra tremeu. A chácara pareceu se desintegrar por um momento, e ela viu algo inesperado, uma entrada, um buraco se formando onde antes havia uma base sólida, como se a própria casa estivesse se desnudando de suas mentiras. Rafael! Gritou Marta, enquanto um pedaço grande de parede desmoronava a poucos metros, criando um novo caminho. A urgência era palpável, e a ideia de escapar se tornou uma possibilidade angustiante pela força do momento. Mas a chave, esse objeto reluzente, parecia chamar Dona Conceição. Conceição, o tempo está acabando. Carlos puxou-a para a frente, a urgência em sua voz clara. Precisamos decididamente agir, antes que tudo isso desabe. Dona Conceição hesitou. Algo dentro dela sentia que aquela chave poderia abrir mais do que portas. Poderia abrir verdades que mudariam tudo. O passado, aquela dor, tudo que ela conhecia poderia ser transformado. E foi quando ela deu um passo à frente, sua mão alcançando a chave, que a realidade deslizou como areia por suas mãos. O coronel se mexeu, tentando tirá-la de seu alcance. Não faça isso. A raiva consumia sua voz, mas ao mesmo tempo tinha um tremor de desespero. Mas o que ela ouviu a deixou paralisada. Entre todos os gritos e a destruição, Dona Conceição escutou um sussurro que lhe era familiar, vindo da caixa. Conceição, vem até mim. Era a voz da sua mãe, como um eco de sonhos perdidos. Uma onda de emoções a envolveu. Naquele instante, todas as dúvidas se misturaram com a verdade que estava emergindo. A chave resplandeceu mais intensamente, quase como se estivesse viva. Eu sou mais do que isso, pensou. Quem sou eu realmente? Oi! E enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, ela percebeu que poderia finalmente estar prestes a descobrir. O que mais ela não sabia? Dona Conceição sentiu a tensão no ar, como se todo mundo estivesse segurando a respiração. A chave brilhava na mão do coronel, refletindo as chamas ao fundo. O que você está esperando, Conceição? Venha até mim. As palavras da mãe ressoavam em sua mente, como um chamado inescapável. Mas a sua determinação crescia. Você não vai mais me manipular, gritou, avançando em direção ao coronel, com a coragem pulsando em suas veias. Não sou mais a criança que você dominava com medo. Sou Dona Conceição. O nome dela saiu como um rugido, ecoando por entre o caos. Carlos e Marta se juntaram a ela, seus rostos refletindo a mesma determinação. Rafael, ainda de pé, observava em silêncio,
pronto para agir. O coronel hesitou. A sombra de um homem que tinha sido tão poderoso ali exposta na fragilidade da verdade. Com um movimento ágil, Dona Conceição estendeu a mão e agarrou a chave. Em um instante, como se algo mágico tivesse ocorrido, uma onda de força percorreu seu corpo. Era como se o peso das opressões toda a vida se dissolvesse na luz daquele objeto. Chega de mentiras! Você não tem mais poder sobre mim. A declaração dela soou como um clarim. A fúria no rosto do coronel se transformou em desespero. Ele jogou a chave para o chão. Você nunca vai saber a verdade. Mas ela já estava além disso. As chamas atrás dele se intensificaram, como se quisessem devorar tudo. O lugar se tornava uma imensa prisão de fogo e sombras. A atmosfera estava carregada de adrenalina e medo, mas também de esperança. Saiam agora! Carlos gritou, puxando Dona Conceição e Marta. Temos que ir. Os 4 correram em direção à saída, enquanto destroços desabavam ao redor. O carro estava quase irreconhecível, e a cena seria um pesadelo se ela não estivesse despertando para a verdade. Precisamos encontrar minha mãe, pensou, o desejo de união aquecendo seu coração. Do lado de fora, o mundo parecia distinto, mais claro. Eles estavam em meio a uma multidão, sirenes e gritos se sobrepondo ao crepitar do fogo. O coronel estava lá, como uma sombra se dissipando, impotente e sem controle. Você não pode me deixar assim, gritou ele. Mas a chama da reação àqueles anos de dor luzia a verdade em seus corações. Dona Conceição olhou para Carlos. Um sentimento profundo de gratidão a invadiu. Obrigada por estar comigo. Os olhos dele brilharam. Um sorriso atrevido se formou em seu rosto, iluminando a escuridão. Vamos encontrar sua mãe, juntos. Marta observou o grupo e não pôde evitar um sorriso esperançoso. A chave, Conceição. O que você fará com ela? O segredo a envolvia como um cobertor quente. Com a chave em mãos, ela viu a possibilidade de um futuro diferente. Não só para ela, mas para todos. Vou usá-la para descobrir a verdade e trazer a minha mãe de volta. A determinação transformou-se em uma promessa. A vida não seria mais a mesma, e ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Enquanto o sol começava a nascer, no horizonte, a luz iluminou seus rostos, e uma nova jornada se iniciava. O passado ainda estava ligado a eles, mas com a força da verdade, tinha se contraído. Ela respirou fundo, sentindo a liberdade pela primeira vez. No fundo, o passado ainda sussurrava, mas a esperança se transformava em certeza. Havia algo mais à frente e não era apenas a busca por sua mãe. Era a descoberta de quem ela realmente era. Dona Conceição não era mais uma vítima, mas uma mulher de poder. E assim, o grupo seguiu, prontos para desvendar cada mistério, sem esquecer as cicatrizes que os moldaram. Antes que tudo se apagasse, uma voz ecoou em sua mente. Esse não é o fim. Quais segredos viriam à tona? Quais histórias ainda estavam esperando para serem contadas? O futuro estendia-se diante deles, tão vasto e incerto quanto o horizonte. Se você leu até aqui, parabéns! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho. Seu apoio é fundamental, então compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final incrível. Não espere nem mais um segundo. Seus verdadeiros fãs são aqueles que trazem a luz para nossas histórias.